Isso, em nome de Jesus, amém. Se você trouxe a sua Bíblia aí, ou então acesse ela, por favor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Enquanto os irmãos estão abrindo aí, estamos ouvindo nossas crianças felizes, que bom, né? Mas eu quero, com muita alegria, dizer à igreja e também os jovens que duvidaram de mim, que hoje faz 1 mês e 1 dia que eu não toco em refrigerantes. Então, jovens que duvidaram de mim, tá aí. Agora, mês que vem eu aviso de novo, tá bom? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós leremos hoje de uma forma um pouco diferente de como faço, apenas o versículo 16. Eu quero, inclusive, pedir a sua licença para que hoje eu seja um pouco mais temático, não tão expositivo, mas tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. 1 Timóteo 4, versículo 16, que diz assim para nós: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Vamos ler mais uma vez. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesse momento nós pedimos a Tua ajuda e a capacitação do Teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz e compreender o que nós temos a ver com esse texto que leremos hoje, Pai. E o Senhor capacite a minha vida também, Senhor. Ninguém está aqui para ouvir o que eu acho, o que eu penso, ou o que eu gosto ou não, mas tão somente nós estamos aqui como povo do Senhor e diante da palavra que é Tua também, Pai. Por isso, fala com a gente, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós lemos juntos foi um dos textos que, no começo da minha formação teológica, acadêmica, eu lia praticamente todos os dias. Na época eu morava com os meus pais ainda, era solteiro, e eu tinha uma espécie de uma escrivaninha, e os meus livros ficavam em cima, e entre o espaço da prateleira e o espaço que eu usava para escrever, eu tinha lá vários post-its com esse texto colocado lá, e eu não tinha outra opção a não ser olhar sempre para esse texto. E eu confesso para vocês que na maioria das vezes eu via, eu lia, eu entendia a primeira parte desse texto como sendo algo muito importante, porque afinal de contas é o apóstolo Paulo, aquele grande apóstolo que viveu tantas coisas com o Senhor e que nós lemos muito sobre o que ele fez, e tudo aquilo que ele ensinou e tantas cartas que ele escreveu no Novo Testamento. É esse homem dizendo para um jovem pastor, e eu me identificava sempre muito com essa parte, dizendo: toma cuidado com você mesmo, atenta para a sua própria vida. E por algum tempo eu fui me alimentando com essa ideia, que também é válida, é muito boa, e nós precisamos mesmo nos atentar com a nossa própria vida, e como é difícil a gente se atentar mais com a nossa vida do que com a vida que está do outro que está perto da gente, né? Como a gente já comentou tantas vezes, sempre parece que o pecado do outro ofende muito mais a Deus do que o nosso. Sempre parece que os erros do outro são muito mais graves do que o nosso. Sempre parece que quando os outros que estão perto de nós recebem o perdão de alguém, recebem um abraço, têm um momento de experimentar uma transformação, inclusive parece que não são tão bons esses momentos como se fosse nós ali. Nós infelizmente temos essa tendência, então, olhar para nós mesmos e olharmos ao espelho e entendendo que a maior preocupação com ética, com conduta, enfim, com o que quer que seja, começa com a gente e não necessariamente com o outro.
Isso é muito importante, mas o texto não acaba aqui. E quando nós compreendemos o que Paulo está passando para Timóteo e como a vida dele se encontra, nós percebemos que essa segunda parte, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Esse "e para a doutrina" é de uma importância gigantesca para nós. Foi para Timóteo, mas para nós também. O que Paulo está querendo dizer com doutrina? Por vezes isso confunde a nossa cabeça. Nós somos batistas, mas aqui no final da nossa rua nós temos uma igreja assembleiana, uma Assembleia de Deus. Umas ruas aqui para trás nós temos uma igreja batista nacional. Aqui na nossa esquina nós temos uma igreja internacional da graça. Cada um tem um corpo doutrinário diferente. Cada um olha para uma parte do texto, ou então para uma forma de interpretar o texto diferente, e que às vezes traz alguma confusão de entender que doutrinas são diferentes. Mas nessa época, nos primeiros séculos, eles não tinham essa formação que hoje nós temos. Eles não tinham uma declaração doutrinária estabelecida como nós temos. Então, o que é a doutrina que Paulo está querendo dizer para Timóteo? A palavra original usada na escrita é uma palavra que a pronúncia dela é didascalia. Nome bonito, né? Serve para filhas mulheres. Quem sabe aí? Seria bonito. Didascalia Lenque de Oliveira. Não teria outra igual, né? Então, enfim, Dona Flor dizendo que o nome da avó dela era Poseidônica, né? Olha só que nome diferente. Não há outro nome igual a esse no mundo, né? Mas, além de ser uma inspiração desse tipo, nós vemos também que essa ideia do didascalia de Paulo a Timóteo nada mais é do que o ensino das Escrituras. O ensino do Antigo Testamento, como eles tinham já em papel, de forma mais fácil e mais prática de manuseio, como também o que era ensinado pelos apóstolos. Inclusive, se você se lembra do começo da primeira igreja batista em Jerusalém, lá em Atos capítulo 2, nós lemos que as primeiras atividades daquela igreja tinham inclusive muito a ver com isso, porque Lucas relata que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles dedicavam energia, tempo e esforço naquilo que os homens que andaram com Jesus tinham para ensinar sobre o próprio Jesus. Paulo está chamando a atenção a Timóteo para dizer, cuida muito bem de você, mas cuida também do ensino bíblico àqueles que estão perto de você. Cuida para que você ensine, que é uma das primeiras inclinações do termo didascalia, tem a ver com a função de ensinar, com o ofício do ensino. E na sua outra inclinação, que tem a ver com o conteúdo que está sendo ensinado. Se vocês se lembram das nossas aulas de EBD, é da palavra didaquê, que vem o didascalia, aquele primeiro conjunto de ensinos. É o ato de ensinar, ao mesmo tempo em que se cuida do conteúdo desse ensino. Então, Paulo diretamente dizendo, aconselhando o jovem Timóteo, toma cuidado de você, mas não deixe de ensinar, e toma cuidado com o conteúdo do que você está ensinando. Basicamente é isso. Atenta para a sua vida e atenta para a doutrina. Mas, no fim das contas, o que é que isso tem a ver com a gente? Afinal, Timóteo era um jovem pastor na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso. A gente não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com eles. Há um primeiro olhar simples sobre o nosso texto. Porque aquilo que parece talvez aqui apenas uma dica que Paulo está dizendo a Timóteo, na verdade é a última de um conjunto de várias exortações e várias vezes em que Paulo está frisando para Timóteo, você precisa cuidar da doutrina. Se você se lembra um pouco desse primeiro encontro entre Paulo e Timóteo, lá em Atos 16, você vê esse relato sendo escrito, e no capítulo 16, verso 2, literalmente o que está escrito é: os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. De quem? Timóteo. Paulo chega num lugar em que as pessoas estão falando bem daquele homem, de um jovem que está sendo reconhecido pelo seu caráter, pela sua firmeza,
por ser alguém devoto ao Senhor Jesus, alguém de fato convertido. E então depois Timóteo começa a andar com Paulo, começa a conviver e continuando, levando em frente essa mesma ideia e essa mesma continuidade de estar atento à boa doutrina. Porque se você virar uma página aí da sua Bíblia, no capítulo 1 dessa mesma carta, você vai ver que Paulo está dizendo para Timóteo já de começo: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então monta a linha cronológica. Timóteo já estava sendo reconhecido e estava tendo bom testemunho. Andou com Paulo, Paulo o conheceu. No começo da carta ele diz: você já tem seguido essa boa doutrina, mas você precisa continuar a ensinar isso que está sendo colocado aqui. No mesmo capítulo 4, se você olhar 10 versículos antes, no capítulo 4, versículo 6, Paulo de novo está frisando para Timóteo, dizendo: se você transmitir essas instruções aos irmãos... Desculpa aí, eu anotei errado aqui. Versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Eu anotei errado o capítulo 1. Mas, enfim, é seguindo sempre ao mesmo passo, dizendo: eu sei quem você é, eu ouvi o seu testemunho, você andou comigo, mas continua a ensinar a doutrina que você já tem andado. E nos últimos conselhos que ele traz ao jovem Timóteo, mais uma vez, Paulo está dizendo com insistência: cuida da doutrina. Mais uma vez, cuida do ensino bíblico. Cuida do que você está ensinando. Se atente ao ensino da Bíblia. Esteja atento, dedique energia para que você esteja próximo da doutrina, para que você não fique longe. Meus irmãos, de alguma forma sendo ensinado, ou ensinando, aprendendo ou dando aulas, se tem uma coisa que nós não podemos ficar, é longe da doutrina do Senhor. Em outras palavras, o que estamos dizendo é que nós não podemos nos dar ao luxo de nós vivermos a nossa vida, caminharmos, montarmos as nossas agendas de uma forma em que o nosso dia passe batido, de estarmos longe das doutrinas do Senhor, longe da palavra de Deus. Primeiro, porque quando Paulo está trazendo esse ensino ou esse conselho mais uma vez a Timóteo, Paulo sabe do contexto em que Timóteo está inserido. Ele está indo para a igreja de Éfeso, e uma igreja que estava sendo atacada ou que estava precisando conviver com algumas heresias. O que não era simplesmente algo que somente Éfeso vivia. Se você ler a carta aos Colossenses, por exemplo, você vai perceber que, mais uma vez, Paulo está tendo que tratar heresias que eram levantadas no primeiro século. E Timóteo, como sendo um dos pastores, estando naquela igreja e pastoreando na ausência física de Paulo, precisa estar firmado na doutrina e no ensino bíblico. Vez por outra, parece que acontecem algumas ondas no nosso meio maluco evangélico, que vem, se fosse tão somente uma heresia, talvez fosse um pouco mais fácil, mas heresias e costumes completamente alheios ao que a Bíblia ensina, e arrasta milhões de pessoas, divide igrejas, divide famílias, por meio de ensinos que não são em nada bíblicos. Quem aqui viveu a época em que você recebia uma oração e de repente o seu dente virava um dente de ouro? Alguém viveu isso? Eliseu viveu, passou... Você teve o dente de ouro, Eliseu? Não passou por isso. Quem viveu os tempos em que se dizia que se não fossem dons extremamente malucos e miraculosos, você não era crente, por exemplo? Quem não viveu nesses últimos tempos a falsa doutrina, o falso ensino de que se você não der todo o seu dinheiro, você não será abençoado? Ou além de não ser abençoado, você não vai ter o maior investimento da história.
em que você dá o seu dinheiro todo num domingo e na mesma semana você recolhe 100% de lucro desse dinheiro. Coisas que são completamente alheias ao ensino bíblico. E eu pergunto para vocês, de quem é a culpa desse tipo de coisa entrar nas igrejas? Com quem é que está o problema de pessoas que viveram toda a sua vida na igreja e de repente, de um dia para o outro, abandonam as suas comunidades e abaixam as suas cabeças e aderem a movimentos como esses? Talvez em um primeiro momento você diga que de fato a culpa é desses que fingem ser pastores e que estão realmente querendo enganar, ter lucro e fazer o que quer que seja com a igreja do Senhor. De fato eles têm uma parcela de culpa, sim. Talvez você diga que os que seguem essas pessoas são culpados também. E eu diria que na mesma medida são da mesma forma culpados. Só que tem uma diferença. Existem pessoas que acabam aderindo a esse tipo de movimento, esse tipo de ideia, movidos pelo desespero. Existem pessoas que de fato não têm o que comer no outro dia e que com 20, 30 reais no bolso estão tão desesperados que acabam entrando nesses movimentos, procurando algum tipo de redenção financeira que viria de Jesus. Existem pessoas que nunca tiveram uma Bíblia em sua casa e a primeira mensagem que eles ouviram em um dia fragilizados foi esse tipo de mensagem e acabaram cedendo a isso. Mas, meus irmãos, eu não consigo ver um tipo de explicação plausível para alguém que passa 5, 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma igreja e acaba cedendo a esse tipo de movimento. Porque no fim das contas, quando nós permitimos inclusive que uma igreja seja dividida por meios desse tipo, por falsas doutrinas e heresias, a culpa é nossa. Em primeiro lugar, eu vou dizer que a culpa é nossa, pastores. Porque a incumbência do ensino bíblico decente e saudável é nossa. O Senhor confiou o ministério e o cuidado das ovelhas que são dele a nós. Nós precisamos prezar pelo ensino bíblico. O dia que eu deixar de dar importância para a nossa EBD, meus diáconos amados, por favor, me tranquem no nosso futuro gabinete e me dê uma bibliada na cabeça. Em primeiro lugar, a culpa é nossa. Mas, meus irmãos, em um certo momento, nós dividimos essa culpa entre nós também. Nós cedemos ao senso de sermos clientes da nossa igreja. Nós cedemos à facilidade e à comodidade de virmos à nossa igreja como aquele que está vindo para receber um bom louvor, como nós tivemos hoje. Nós estamos vindo para receber um bom sorriso e um bom abraço de quem está ali na porta recebendo você. Nós viemos para receber uma boa palavra do Senhor de alguém que estudou e de alguma forma fez aqui, pelos caminhos da didática, da criatividade, um meio de que você entenda melhor o que a Bíblia quer dizer para nós. E dentre essas ruins atividades de nos sentirmos servidos, nós inclusive chegamos ao senso de achar que toda a responsabilidade do nosso contato com a nossa Bíblia está nas mãos de quem está lá na frente. Tem uma coisa que me entristece muito o coração, e eu divido isso com vocês. Eu falo sempre para Ju, sempre que for possível, coloque nas nossas ordens de culto uma leitura bíblica juntos aqui. Porque eu sei, e eu não preciso de revelação ou profecia para dizer isso, que infelizmente, muitos de nós só vão ler a Bíblia na semana, quando batemos o olho nessa televisão e repetimos o que está escrito. Nós temos tempo para a série, nós temos tempo para o descanso, nós temos tempo para o passeio, nós temos tempo para fazer cursos, e tudo isso é extremamente importante, meus irmãos. Mas eu diria que da mesma forma em que a boca fala do que o coração está cheio, a nossa agenda revela quem é o Senhor a quem nós servimos. Porque deixa eu dizer para você, não é normal você ser um crente em Jesus e aceitar passar a semana inteira
sem estar perto da Bíblia, com o seu aplicativo aberto. E com isso eu quero dizer, inclusive, que o versículo do dia é uma bênção, mas não é suficiente. Se você não tem esse contato direto, se você deixa passar, você está se acostumando com a ideia de que o outro vai ditar o que é a verdade, o outro vai dizer o que é certo, o outro vai trazer o ensino, e nós estamos, como o relato bíblico, sendo levados de um lado para o outro por muitos ventos de doutrina, porque nós estamos sempre deixando apenas no colo do outro, e esquecemos que esse privilégio do contato da palavra do Senhor é individual. É de discípulo para mestre, é de aluno para professor, é de filho para pai. É um contato tão privilegiado que ali nos tempos da Reforma Protestante, uma das maiores vitórias que aquele povo teve foi conseguir ter uma tradução da Bíblia, ou pelo menos parte dela, na sua língua original. Porque senão estava todo mundo dentro de uma igreja, ouvindo um sacerdote ler em latim, e você tem que acreditar no que está sendo dito. Homens foram perseguidos, homens morreram para que pessoas tivessem acesso à palavra do Senhor. Irmão André, um dos missionários mais conhecidos no nosso meio, precisou traficar Bíblias para que a palavra do Senhor chegasse a outras pessoas. E nós olhamos e oramos, como junto aqui na nossa igreja, nós oramos para que o Senhor libertasse missionários lá na Índia, sofrendo perseguição por pregar a palavra do Senhor, e nós saímos com o nosso coração contrito, pedindo a graça do Senhor, e chegamos em casa e não percebemos a graça do Senhor sobre nós, de podermos ter quantas Bíblias nós quisermos, de abrir o celular e ter a Bíblia ali. Meus irmãos, tem facilidade maior do que essa. Onde você vai no celular, você está levando uma Bíblia sua junto. Não tem desculpa para você estar longe. E eu digo a vocês que de verdade eu não sei até quando eu fico aqui nessa igreja. Deus é quem sabe. Não sabemos até quando o pastor Felipe fica aqui nessa igreja com a gente. Deus é quem sabe. E eu diria a vocês que se hoje eu tivesse um infarto aqui na frente, domingo que vem, vocês poderiam dar toda a parte de ensino e pregação na mão do pastor Felipe e ele ia continuar ensinando vocês. A gente não sabe até quando tudo isso vai acontecer. Pergunto para você, e se daqui a 5, 10, 15 anos, vem um doido aqui para essa igreja, entra aqui e começa a ensinar coisas mais aleatórias do mundo para você, cometendo abuso espiritual contra a nossa igreja, dizendo que somos obrigados a fazer coisas que a Bíblia não diz que somos, dizendo que nós precisamos oferecer ou ofertar coisas que a Bíblia não pede, dizendo que tem práticas que você precisa ter aqui dentro, que a Bíblia não diz que você precisa ter. E se isso acontece no nosso meio, qual é o nosso caminho? Se os nossos diáconos infartam junto comigo hoje, que está meio trágico, né? Se eles têm um treco comigo aqui hoje, todos eles, os seminaristas também, todo mundo, velório coletivo, né? Vamos precisar de alguém para fazer isso aí, para aqui. Apesar de ser cômico, meus irmãos, continua sendo trágico, porque enquanto você está longe da sua Bíblia, você está abrindo muitos precedentes para que venham outros e queiram ditar coisas para vocês. Dizendo numa possibilidade de eu não estar aqui, mas vamos dizer numa possibilidade extremamente remota e que Deus me livre disso, e se eu fico doido aqui? E começo a trazer e a ensinar coisas que não tem nada a ver. Quem tem o conhecimento de dizer, chegar e falar, pastor, não é assim. Pastor, biblicamente você está errado. Uma das crises que nós, batistas brasileiros, enfrentamos é que nós, em algum momento, abrimos mão do nosso apego com as Escrituras e nos apegamos às formas de fazer as coisas. Nós não aceitamos que um hino seja tocado com piano, mas com violão, baixo, bateria. Mas nós aceitamos alguém trazer uma heresia no nosso púlpito. Nós não aceitamos que a cor da parede da igreja seja diferente,
porque afinal de contas nós somos batistas, mas nós aceitamos passar um ano inteiro sem frequentar a escola bíblica dominical. Percebe como os valores se invertem? Percebem como a gente se perde? E meus irmãos, o meu alerta para a nossa igreja nesse momento é que isso é extremamente perigoso. Nós precisamos saber, ter o conhecimento e a capacidade dada pelo Espírito Santo do Senhor, de sentar numa mesa e dizer, você biblicamente está errado. Não é porque você está fazendo diferente da forma que sempre foi, mas é porque a palavra do Senhor está dizendo outra coisa, e você precisa se atentar a isso. Enquanto nós estamos próximos da nossa Bíblia, nós estamos protegendo a igreja do Senhor. Paulo estava dizendo, Timóteo, atenta para a doutrina, esteja perto da doutrina, fique atento para proteger a igreja. E em rebote desse conselho de Paulo, Deus está dizendo para nós, através do conselho de Paulo, Pibe, Vira, Guilhermina, atenta para a doutrina. Cuidado com a palavra do Senhor. Não negligencie o ensino bíblico. Não troque a sua Bíblia por ideologias quaisquer que sejam. Não troque a sua Bíblia e não aceite repetir jargões políticos em nome de Deus através da Bíblia. Meus irmãos, eu fico muito seguro porque eu fiz esse voto no começo do meu ministério. No dia em que eu ajoelhei aqui nesse púlpito, eu fiz um compromisso em que eu não abro mão dele. Eu amo vocês, minha igreja. Digo isso de todo o meu coração. Eu amo muito vocês. Mas vocês nunca vão saber em quem eu voto. Vocês vão ficar na curiosidade. Eu me lembro fazendo bolão aí, para saber se eu era destro ou canhoto. Não digo de jeito nenhum. Porque, meus irmãos, quando nós aceitamos e nos envolvemos com esse tipo de coisa, eu corro risco de que você me olhe não como seu pastor, mas que você me olhe como diferente político. Que você rotule as minhas palavras a partir da pregação pelo voto que eu tenho ou que eu deixo de ter. Eu corro risco de me envolver e criar uma paixão política e começar a trazer para você questões de fato ideológicas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Por isso nosso coração precisa ficar perto da doutrina. Você que é membro dessa igreja, me permita dizer que você tem um compromisso com essa igreja. Você que é membro dessa igreja, você não é um consumidor. A nossa banda não é uma bandinha de boteco que vem aqui para entreter você, não. Eu não sou alguém que passa a semana quebrando a cabeça para vir aqui na frente e fazer você achar alguma coisa interessante. De jeito nenhum. Nós estamos aqui para servir vocês com muita alegria, mas vocês têm uma responsabilidade com esse lugar. Vocês têm uma responsabilidade com o Senhor Jesus que salvou você. Você tem responsabilidade de ter os seus próprios passos em estudar a palavra do Senhor. Hoje pela manhã eu fiquei inclusive extremamente feliz, porque falando da nossa introdução aos Efésios, eu dei a entender na minha fala que Deus tinha mudado o nome de Saulo para Paulo. E aí um pouco antes aqui, enquanto nós estávamos cantando, e depois eu fui ver na gravação e realmente eu falei e pareceu, eu não disse de fato, mas deu a entender. Quando eu estava aqui, o Eliseu chegou do meu lado, todo carinhoso do jeito que ele é, com o texto de Atos 13 aberto, dizendo, pastor, será que você não falou de um jeito que não era isso? Meus irmãos, que alegria uma coisa dessa. Que coisa boa. Poder, inclusive, ser corrigido por vocês em um momento de deslize meu. Um culto desses de oração aí para trás, eu fui ler Malaquias e li Abacuque. O pior é que quem estava aqui ouviu e não falou nada do que eu estava lendo errado. Queridos irmãos, eu preciso, como pastor, da sua correção em momentos que são necessários. Eu fico muito feliz, muito alegre, muito contente em poder tirar dúvidas da nossa igreja. Eu fico muito
feliz quando vocês têm algumas reações, ou que querem saber mais, ou que não entenderam alguma coisa. A minha alegria durante a semana eu recebo, ou muitas vezes da Ana, né, um livro. Pastor, você já viu esse livro? Você já leu? Porque eu quero ler, eu quero conhecer mais. O que é que esse texto bíblico quer dizer que eu não entendi? Me ajuda a entender. Meus irmãos, como isso é fantástico, porque só faz isso quem está caminhando próximo da sua Bíblia e andando próximos do Senhor. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Nós precisamos criar esse hábito. Nós precisamos aproveitar desse prazer e desse privilégio antes de nós termos uma perseguição no nosso país e nós ficarmos chorando e lamentando profundamente porque não podemos mais ter acesso à Bíblia, meus irmãos. Nós temos essa péssima cultura de dar valor àquilo que a gente perde, mais do que quando nós temos. Não permita que seja assim com a palavra do Senhor na sua vida. Em contrapartida, e olhando fora do nosso contexto de igreja, por exemplo, quando você lê Mateus 28, 19 e 20, quando o Senhor Jesus diz para nós: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? E fazendo o quê? Ensinando. Sabe o que é interessante? Não tem um preâmbulo, boa palavra, não tem um preâmbulo desse texto dizendo: vocês, pastores, vão, façam discípulos e tudo mais, e ensinem esses que estão caminhando. Você não tem um preâmbulo dizendo: atenção, missionários. É o seguinte: vocês, somente vocês que são chamados a missões, vão por todo mundo, façam discípulos, batizem e ensinem. Não são diáconos, vocês separados pela sua igreja, vocês é que têm a incumbência de ir, de ensinar e de batizá-los. Todo aquele que é discípulo de Jesus, faz discípulo de Jesus. Todo aquele que caminha perto, está andando num relacionamento discipulador com alguém. Todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador, tem plenas confianças de testemunhar do que Jesus fez, inclusive por você. De repente você tem no seu lugar de trabalho, na sua escola, o seu vizinho, faculdade, sei lá onde, alguém que se interesse por alguma coisa a partir da Bíblia, e de repente só tem você do seu lado, aliás, só tem você do lado dele, para ser perguntado, para chegar e dizer: eu não entendi, eu acho a Bíblia legal. Meus irmãos, quem nunca ouviu essa frase? Eu gosto da Bíblia, mas eu não entendo nada do que está lá. Alguém já disse isso para você? Eu já cansei de ouvir. Meus irmãos, a resposta de Deus para o nosso mundo é você. A resposta do Senhor para pessoas que precisam é você. E não é porque você é mais bonito que ninguém, não. Com exceção da minha esposa. É porque nós somos discípulos do Senhor. Já dizia o pastor Manu Mesababa: Deus é bom, o diabo não presta, nós somos todos mais ou menos. Mas ainda sendo mais ou menos da forma como somos, nós temos condição de ensinar. Mas para ensinar a gente precisa estar perto, a gente precisa aprender. Como é que você confia num médico que vai fazer uma cirurgia em você? E você pergunta: doutor, doutora, você estudou essa função aqui? E fala: não. Eu estudei agropecuária, mas vem aqui, deixa eu tirar a sua vesícula aqui. Do mesmo jeito, é tão ridículo nós estarmos perto de pessoas que precisam ouvir do Senhor, e nós nos calamos, e nós usamos uma desculpa que é aceitável para todo mundo, que é a desculpa do eu tenho vergonha. Eu sou tímido, eu não consigo. Meus irmãos, de verdade, tudo isso só está escondendo a falta do conhecimento bíblico. Porque se a gente conhece, a gente vai, a gente faz. Se a gente está próximo, a gente vai e a gente fala. A gente fala com confiança, a gente fala com alegria, a gente mostra aquilo que a gente sabe para ensinar outras pessoas, seja qual assunto for. Confessando aqui para vocês, quarta-feira, lá em casa, vai chegar um bichinho novo para mim. O meu novo pet. Já tem nome, Cida, que é o nome da minha sogra. É uma jiboiazinha desse tamanho, a coisa mais linda do mundo.
e eu vou criar o bicho lá. Eu gosto. Deixa eu. Hoje lá, conversando com os nossos irmãos, nós comentamos ali, e eu sabia dizer todas as coisas do cuidado da cobra. Eu sabia dizer por que ela é dócil, eu sei dizer como precisa alimentar, eu sei dizer os ciclos que ela precisa, e qualquer um que ache, inclusive, esquisito eu ter uma jiboia na minha casa, não é esquisito. Mas para quem acha isso esquisito, eu sei justificar todos os porquês que eu quero esse bicho lá dentro de casa. E da mesma forma, a gente faria com aqueles que olham para a Bíblia e acham completamente esquisito. Quais são os pontos que nós somos diretamente confrontados? Começando por questões de dízimos e ofertas, irmãos. Quem nunca ouviu alguém dizendo que você vai para a igreja, mas você dá o dinheiro lá? Quais são as bases bíblicas para você vir e colocar o seu dinheiro aqui? Qual é a motivação de você fazer o seu Pix para a conta da igreja? Você sabe dizer isso? Você sabe onde está na Bíblia escrito como é que deve ser? Quando pessoas veem as coisas mais mirabolantes em qualquer outra igreja que seja, e queira saber como é que você consegue abrir a Bíblia e mostrar, olha, não se preocupe com isso, o jeito bíblico é esse, deixa eu mostrar aqui para você. Percebe como essas coisas são sutis, irmãos? Nós precisamos nos atentar para a doutrina. Sendo assim, nós temos a consequência do texto. Paulo dizendo a Timóteo, assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos outros. Cuide da doutrina. Se por um lado nós nos preocupamos, nós protegemos a igreja e aqueles que precisam do Senhor, nós também protegemos e cuidamos do nosso próprio coração. Se tem uma coisa que vai brotando em nós à medida em que nós estamos cada vez mais próximos da Bíblia, é que a nossa própria motivação, o nosso próprio coração, os nossos próprios pensamentos vão sendo moldados e diferenciados a partir da Bíblia. Alguém já disse, Fê, não sei se você lembra, mas um dos teólogos nossos clássicos já disse que enquanto nós lemos a Bíblia, na verdade é ela quem nos lê. Porque conforme nós estamos diante da palavra do Senhor, e nós vamos vendo e reconhecendo pecados de coisas que o Senhor não aceita, nós vamos nos encontrando dentro desses pecados, e vamos sendo transformados. Nós encontramos aquilo que o Senhor espera do seu povo, da sua igreja, e nós vamos nos colocando ali, colocando o nosso nome, como pessoas que precisam estar atentas aos conselhos do Senhor. É à medida em que nós vamos vendo problemas que encontramos aparentemente na vida dos outros, em que Deus vai nos tratando para que nós não sejamos iguais. É olhando o modelo bíblico da família, que nós olhamos para a nossa casa e entendemos que precisamos ser diferentes. É próximos dos ensinos da palavra do Senhor, que vocês, mulheres, vão entender que esse negócio de feminismo não encaixa com você. É olhando para a palavra do Senhor que nós, homens, vamos vendo que essa ideia de machismo não encaixa com a gente. Nós vamos entendendo que os conselhos e as orientações da palavra do Senhor estão muito mais alto do que conceitos, ideias, ideologias, pensamentos humanos. Muito antes de algumas linhas filosóficas virem dizer que mulher precisa ser respeitada como uma mulher. Que coisa mais básica, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus ensinou isso para a gente. Ele chega diante de uma mulher que está jogada ao chão, que vai ser apedrejada por conta do adultério, como se os homens não adulterassem, e ela sendo ali apedrejada por ser uma mulher adúltera, chega o Senhor Jesus e interrompe aquele negócio para dizer: quem é aqui que não peca como essa mulher pecou? Atira a primeira pedra, e todo mundo vai embora. Não é um valor às mulheres? Quando o próprio Paulo, tão acusado de ser machista nos nossos tempos, por dizer, mulher, seja submissa ao seu marido, e por falta de conhecimento bíblico, nós achamos que ser submissa é você, mulher, ficar quieta diante das agressões do seu marido. É achar que você, mulher, não pode falar nada ao ser violentada dentro da sua própria casa. Não tem nada a ver com isso.
O mesmo Paulo está dizendo aos homens: cuidem e amem as suas esposas, essas que estão debaixo da mesma missão que vocês estão, como Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por ela. Meu irmão, você abrir a porta do carro para sua esposa não é obrigação não, é privilégio. Você acordar um dia, fazer o café da manhã e levar na cama para ela é um privilégio. Você está cuidando de alguém que o Senhor deu a você. Mulher, quando você reconhece a autoridade do seu marido dentro da sua casa, você não está sendo boazinha não, você está cumprindo o que a palavra do Senhor disse. A autoridade sobre a sua casa é o seu marido. Se o seu marido, infelizmente, não é ainda um cristão convertido, vamos orar junto para que ele seja. Para que ele seja a autoridade da sua casa. Dentre tantas outras coisas, nós vamos cuidando e sendo pastoreados a partir do ensino bíblico, e isso vai nos trazendo para perto do Senhor. E quando nós estamos perto do Senhor, nós não temos escolha a não ser transbordar para quem está perto de nós o amor e a graça do Senhor Jesus também, meus irmãos. Para isso, Paulo está dizendo para nós e para Timóteo: fique atento à doutrina, permaneça próximo da sua Bíblia. Não permita que ao abrir sua Bíblia, ao invés de você ouvir a voz do Senhor, você escute: oi sumido, cadê você? Crie prazer na leitura do Senhor. Leia um livro da Bíblia por dia, se for o caso. Eu fiz o teste na quinta-feira, de manhã ou de tarde. Meus irmãos, eu gastei 17 minutos para ler com calma Efésios de ponta a ponta. Você não tem 17 minutos durante a semana? Uma vez por dia? Não dá não? Dá. O meio que o Senhor escolheu para que nós fôssemos protegidos das ameaças que o mundo traz para nós é que nós estivéssemos perto da palavra dele. A forma de nós não nos perdermos e guardarmos o nosso coração, que para a leitura bíblica, a ideia do coração é o centro da tomada de decisões. Por não conhecerem, eles entendiam que era o coração. Mas hoje nós sabemos que é o nosso cérebro. Para manter a sua mente cativa do Senhor e livre de qualquer outra coisa, atenta à doutrina. Se assim fizermos, salvaremos a nós e aos que estão perto de nós. Talvez você se pergunte agora: tudo bem, mas salvação não é apenas de Deus? É. Inclusive, na história da igreja, esse texto foi muito debatido, como se o Timóteo fosse quem salvasse de fato. Mas a ideia do texto é muito simples. Quando nós estamos cultivando todo esse cuidado e toda essa devoção bíblica, quando nós levamos isso a outros, quando nós ensinamos e vivemos de forma condizente com a palavra do Senhor, nós estamos mostrando que nós somos diferentes e a base da nossa diferença é a palavra de Deus. E quando nós ensinamos e levamos as outras pessoas, não é que nós estamos salvando como um ato nosso em direção a outra pessoa, mas nós estamos levando o Jesus que nos salvou através da Bíblia para outras pessoas. E assim o nosso coração não se desvia de onde tem que estar. E quem está perto da gente é afetado de uma maneira ótima pela palavra do Senhor. Assim diz o Senhor para nós: atente para a doutrina. Viva de maneira fiel. Tenha cuidado de ti mesmo, mas não se esqueça de ter o cuidado da doutrina. Espero que eu não tenha sido muito pesado hoje, mas de verdade eu não estou nem aí. Eu espero que você esteja próximo do Senhor e da sua vontade. Receba isso com muito amor. Eu falei de manhã e eu falo de novo: minha igreja, eu amo vocês. E amo muito. E eu não posso olhar para um povo que eu amo tanto e achar que pode ser completamente normal estarmos distantes da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus nos livre de qualquer mal desse tipo. E que a nossa igreja cumpra o lema que nós temos. O que está escrito na nossa placa ali na frente? Uma igreja missionária e comprometida com a verdade. O que é a verdade?